O que você faz quando você está debaixo de pressão? Você busca resolver pelas suas próprias mãos? Você busca contatos? Você busca consultoria, mentoria, sei lá o quê? O que você busca? Ou você busca a voz de Deus? Ou você busca a presença de Deus? Ou você busca a voz profética? Quando você recorre para a voz de Deus, você vive a prosperidade. Nós estamos numa série, hoje nós vamos falar sobre algo muito especial dentro dessa série, focado num exemplo bíblico de uma mãe que quebrou, anulou toda a sentença de escassez e destravou uma medida de abundância sobre a sua família. Eu quero te dizer algo, Deus quer que você seja próspero aqui na terra. Deus quer que você seja uma pessoa que desfrute a abundância aqui na terra. A abundância, a bênção do Senhor é uma questão de escolha. A palavra de Deus diz no livro de Êxodo que Ele apresentou-se perante o seu povo e disse: hoje vocês têm uma decisão, uma escolha a ser feita. Ou vocês vão escolher a bênção, ou vocês vão escolher a maldição. Então a bênção do Senhor é uma escolha, é uma decisão. E essa decisão vem por uma mentalidade de abundância. Se nós decidimos pela bênção, é porque nós estamos decidindo através de uma mentalidade ou através de um pensamento de abundância. Levante a sua mão direita e diga: eu escolho a bênção. Eu renuncio à maldição. Eu decido pela bênção. Então você não é abençoado acidentalmente. Você é abençoado intencionalmente. Você é abençoado por uma decisão. E essa decisão vem por um pensamento, por um mindset, por um modelo mental. E nós iniciamos essa série da escassez para a abundância, liberando uma palavra profética que eu quero liberar durante todos os domingos que o Senhor permitir que a gente avance com essa série. Ela se encontra lá em Jó capítulo 8, no versículo 7, que diz: o teu primeiro estado, na verdade, poderá ter sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. O teu primeiro estado, a tua primeira etapa, o seu momento atual, a sua realidade presente pode parecer pequena, mas o seu estado desejado, o seu futuro, a sua visão de futuro, os seus sonhos crescerão em extremo. Então o que Deus tem para você é uma temporada de crescimento e de transbordo. É uma temporada de abundância. Nós aprendemos que a abundância é uma questão de mentalidade e é uma questão de transbordo. Ou você tem uma mentalidade de abundância, ou você tem uma mentalidade de escassez. Qual das duas mentalidades você deseja desenvolver? Nós aprendemos que a escassez é você viver numa mentalidade egoísta quando você pensa em si mesmo. A abundância está diretamente relacionada com a generosidade, porque quando você transborda, você não pensa mais em si mesmo, você pensa em como abençoar as pessoas. E por isso Deus investe mais em você. Por isso Deus ama todos aqueles que são doadores, todos aqueles que estão numa mentalidade de transbordo, numa mentalidade de abundância. E hoje eu quero dizer algo para vocês: a mentalidade de abundância também é uma mentalidade empreendedora. Diga comigo: a mentalidade de abundância, me ajuda aí, a mentalidade de abundância, agora sim, é uma mentalidade empreendedora.
empreendedora. E o que é empreender? Ou o que é empreendedorismo? Empreender nada mais é do que você resolver um problema. A minha pergunta é: qual problema você está resolvendo? Aquele que tem uma mentalidade empreendedora, ele busca resolver um problema. Por isso ele tem iniciativa. Por isso ele tem determinação. Por isso ele decide fazer algo para solucionar esse problema que é apresentado. Então todo empreendedor é um solucionador de problemas. Todo empreendedor é um desbravador. E o que é um desbravador? Desbravar significa você encontrar um problema para solucionar. Eu quero dizer que a partir dessa estação você terá olhos espirituais para encontrar problemas. Você será designado a problemas nos quais você será a solução para esses problemas. Você encontrará problemas e quando você resolver o problema, você será recompensado por esse problema. E por que eu digo que a mentalidade de abundância é uma mentalidade empreendedora? Porque quando nós empreendemos, quando nós resolvemos um problema, nós somos recompensados por essa solução. Então o dinheiro nada mais é do que a recompensa por você resolver um problema. Eu vou repetir porque eu quero que você anote isso. O dinheiro é a recompensa por você resolver um problema. Eu não digo isso, quem diz isso é o Dr. Mike Murdock. E ele diz que todas as vezes que nós resolvemos um problema, nós somos recompensados para resolver ou por resolver esse problema. E a recompensa vem através de money. A recompensa vem através de dinheiro. Então quantos querem aqui problemas para resolver? Levante a sua mão. Eu quero problemas para resolver, porque todas as vezes que eu resolvo um problema, eu sou recompensada por esse problema. Então eu quero declarar que você é um desbravador. Você é uma desbravadora. Você encontrará desafios nos quais você apresentará solução para esse desafio. E nós estamos hoje falando diretamente e abençoando todas as mães. Deixa eu te dizer algo. Toda mãe é uma mulher empreendedora. Nós estamos numa onda que é a onda da era digital. E o que você mais vê nessa era digital são mães empreendedoras. Mães que se levantam aceleradamente para resolver um problema. Então toda mãe, ela é uma empreendedora. Eu estou dizendo e abençoando você. Mãe, levante a sua mão. Você é uma mulher empreendedora. Você é uma solucionadora de problemas. E você será recompensada financeiramente por solucionar esses problemas. E por que eu falo isso? Isso é estatisticamente comprovado. Há um estudo que aponta que mães, elas são significativamente mais produtivas do que as mulheres que não têm filhos. Porque as mães, elas têm uma mentalidade expansiva, modelável, geracional. Então, por mais que muitas mães achem que os filhos produzem um impacto negativo nas suas vidas, um estudo aponta e diz que isso é o contrário. Filhos são bênção do Senhor para te empurrar para o empreendedorismo. Você pode dizer amém, mulher? Então toda mãe é uma mulher empreendedora. Toda mãe resolve um problema. Toda mãe é uma solucionadora de problema. Toda mãe gera vida. E aquela que gera a vida, aquela que desenvolve, aquela que transforma, aquela que nutre, aquela que faz crescer, ela está desenvolvendo um novo ser que se tornará um impacto no meio
da sociedade. Por isso você está não criando um problema, mas gerando uma solução para cada problema da sociedade. Então coloque a sua mão no coração e diga: eu carrego a solução. E nós vemos isso na palavra de Deus. Todas as vezes que Deus queria levar o povo para uma nova estação, para um tempo de refrigério, de cumprimento, de desfrute, de bênçãos, Ele posicionava as mulheres para que elas fossem a porta do sobrenatural para dar à luz o propósito de Deus. Então eu quero dizer que esse é o tempo onde Deus irá ativar mães empreendedoras nessa casa. Deus vai ativar não apenas mães, Deus vai ativar filhos e filhas também, que farão parte dessa geração de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo não apenas traz liberdade financeira, o empreendedorismo também traz liberdade geracional. Quando você se torna um empreendedor, você está quebrando o ciclo de escassez dentro da sua casa e dentro da sua geração. Quando você empreende, quando você resolve um problema, você está anunciando uma temporada de liberdade financeira geracional. E nós vamos ver um exemplo bíblico hoje de tudo isso que eu estou falando. Portanto, vá aí comigo em 2º livro dos Reis, capítulo 4, 2º livro dos Reis, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: o que hei de te fazer? Dize-me o que tens em sua casa. E disse ela: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela ao seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. E foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Pode se sentar. Todos nós temos alguma familiaridade com essa história. E aqui nós vemos que da mesma forma que Elias fez com que a viúva de Sarepta vivesse um milagre de multiplicação, aqui nós vemos que Eliseu, que tinha a porção dobrada, fez também com que uma viúva vivesse um milagre de multiplicação. Mas não apenas isso, como ele carregava a porção dobrada, essa mulher não apenas viveu um milagre de multiplicação, essa mulher foi livre, ela foi liberta da sentença do credor. Aqui a palavra de Deus diz que ela era uma mulher e ela era também uma mãe, ela tinha filhos, mas nesse ínterim ela se aproximou do profeta Eliseu, porque o seu marido havia morrido, e o seu marido, ele era servo, ele era um homem que temia o Senhor, ele fazia parte da companhia
de profetas de Eliseu. E quando ele morreu, essa mulher chegou para Eliseu e disse: olha, eu preciso te contar algo. Você sabe que o meu marido, aquele que te servia, aquele que fazia parte do teu ministério, ele morreu. Mas agora tem um credor que se levantou para exigir, para demandar os meus 2 filhos, para que eles sejam enviados como escravos. Deixa eu te dizer algo. Aqui não diz o nome dessa mãe. Aqui não fala de onde ela veio. Apenas diz uma condição. Diz que ela era uma mãe viúva endividada. Diga comigo, mãe. Diga comigo, viúva. Diga comigo, endividada. Eu não sei qual é a etiqueta que colocaram sobre você. Eu não sei qual a identidade que tentaram imprimir sobre a sua vida. Só sei de uma coisa: hoje você vai ser livre do credor e você vai alcançar uma medida de abundância e de multiplicação. Essa mulher não tinha nome. Essa mulher era uma mãe. Ela tinha 2 filhos. Ela era uma viúva. O seu marido havia morrido. E além de tudo isso, ela ainda carregava uma dívida do seu marido. Por quê? Porque mesmo ele sendo fiel a Eliseu, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo servo de Deus, pelas más decisões que ele tomou, ele deixou uma herança de dívida para a sua mulher e para os seus filhos. Então eu quero dizer algo. Provérbios 13:22 diz que o homem de bem deixa uma herança para os filhos e os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada nas mãos dos justos. O homem de bem abençoa a sua geração. Homens, levante a mão, porque essa palavra é para você também. Você é um homem de bem. Você abençoará a sua geração. Você deixará uma herança de bênção para a sua geração. Você não deixará dívidas para a sua geração. Você deixará recursos, economias, abastança para a sua geração, porque haverá uma transferência de riqueza sobre as suas mãos. Esse homem, mesmo sendo um homem fiel, mesmo sendo um homem digno, mesmo sendo um homem que caminhava com Eliseu, ele não deixou um seguro de vida, ele não deixou uma previdência, ele não deixou uma poupança, ele não deixou um dinheiro guardado, ele deixou dívidas para essa família. Eu quero dizer que você deixará bênçãos sobre a sua geração. Esse é um tempo diferente para você. Se até hoje você tem acumulado dívidas e ciclos de roubo da sua geração, a partir de você anunciará um tempo de liberdade financeira, um tempo de bênção, um tempo de frutificação, um tempo de recursos, um tempo de multiplicação sobre a sua futura geração. Você experimentará transferência de riquezas. Mas veja algo: toda vez que nós estamos prestes a iniciar uma estação, porque essa mulher, ela era uma viúva, havia acontecido algo na vida dela, ela estava iniciando uma nova jornada na vida dela, ela estava reconstruindo a vida dela, ela estava entrando e acessando numa nova fase. Toda vez que você estiver prestes a acessar uma nova fase, virá um espírito credor cobrar a dívida para você. Então nós precisamos estar atentos. E nós precisamos anular, cancelar toda sentença de dívida, toda sentença de escassez que está tentando colocar as nossas gerações em ciclos de roubo, em ciclos de falência e em ciclos de escravidão. Porque de acordo com a lei judaica, quando um pai de família morria, não acontecia da isenção da dívida, muito pelo contrário, a dívida ela
era passada para os filhos. E de acordo com a lei judaica, os filhos, eles eram levados como escravos para aquele credor. Em outras palavras, para aquele agiota, para aquele que emprestou o dinheiro. Deixa eu te dizer, sua geração não cairá nas mãos dos agiotas. Sua geração não cairá nas mãos dos credores. Sua geração será poupada. Sua geração carregará a transferência de riquezas. Veja, essa mulher estava prestes a reconstruir a sua vida. E a palavra de Deus diz que o credor afligia essa mãe. Porque quando seu marido morreu, morreu a sua cobertura. E começou então um espírito demoníaco a acusar, demandar, exigir, liberar escravidão, liberar sentenças. Começou a querer cobrar dívidas sobre essa família, sobre essa geração. Porque eu quero que você anote algo: a porta do credor são as dívidas. A porta da influência do credor são as dívidas. E aqui não fala apenas do credor como uma pessoa, um indivíduo. Aqui fala de uma influência espiritual. No Salmo 109:11 diz: o credor lance mão de tudo que ele tenha e despoje-nos os estranhos do fruto do seu trabalho. O credor é uma influência espiritual que trabalha em associação com Apolion. Apolion é uma outra influência espiritual que traz destruição. Então o credor tem uma única função: o credor vem para devorar tudo na sua vida. Você já viu pessoas que começam a perder tudo? Pessoas que mesmo que trabalhem, mesmo que empenhem, mesmo que avancem, elas se sentem escravas. São escravas financeiras. E ali elas constroem e crescem nas suas dívidas a cada dia. E sempre há alguém cobrando essa dívida. Sempre há alguém cobrando algo. Ou seja, são pessoas que estão debaixo de escravidão financeira. Essa era a situação dessa mãe. Essa era a situação dessa mulher. Mas deixa eu te dizer algo: essa mãe não se vitimizou. Essa mãe, ela se levantou como uma ursa em prol da sua geração. Ela disse: até aqui o credor está querendo cobrar dívida. Até aqui o credor está querendo devorar tudo da minha vida, mas não vai devorar a minha herança. Não irá levar os meus filhos para a escravidão. Porque quando uma mãe se levanta em Deus, não há guerra contra ela. Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica a casa. Deixa eu te dizer algo: o credor libera limitações, escassez sobre a sua vida e faz você viver apenas um estado de sobrevivência. Mas Deus não quer que você viva apenas para suprir as suas necessidades. Deus quer que você tenha de sobra. Deus quer que você tenha em abundância. E algo aconteceu aqui com essa mulher. Ativou nela um empreendedorismo, ativou nela uma estratégia profética. Porque para cada milagre que Deus nos dá também uma estratégia profética. Contextualizando, quantos querem viver milagres? Então Deus vai te dar um business plan. Quantos querem viver milagres? Deus vai te dar um modelo de negócio. Deus vai entregar a você uma estratégia. Deus vai te dar insights, ideias criativas. Deus vai colocar algo na sua mente que vai quebrar a mentalidade de escassez e te dar uma mentalidade de abundância, para que você construa um modelo de negócios que resolva problemas e seja altamente lucrativo. Se você concorda comigo, diga amém. Então a palavra de Deus diz que essa mulher, debaixo da aflição do
credor. Eu não sei se você está vivendo debaixo dessa aflição. Essa mulher estava ali, vivendo debaixo dessa aflição do credor, das dívidas, da cobrança. Ela estava ali todas as vezes. Você já percebeu algo que às vezes você recebe algum recurso financeiro, e quando você vê que esse recurso financeiro vai te abençoar e vai ali tirar você ali da zona do sufoco, de um dia para o outro, esse recurso financeiro desaparece. O que é isso? Isso é o credor roubando, devorando todas as suas finanças e fazendo com que você viva debaixo de escravidão. Mas essa mulher fez algo. Essa mulher se levantou em prol da sua casa. Ei, mães e pais, vocês precisam se levantar em prol da sua família. Muitos de vocês querem se levantar em prol da sociedade. Muitos de vocês querem se levantar em prol da igreja. Mas você primeiro precisa se levantar em prol da sua casa, em prol da sua família. Essa mulher se levantou para defender a sua geração. Coloque a mão no seu peito aí e diga: eu vou defender a minha geração da escravidão. E a palavra de Deus diz que essa mulher então ela foi ao profeta. O profeta era a voz de Deus. O profeta era a representação de Deus para com o seu povo. Deixa eu te dizer algo. Essa mulher ela não foi buscar recursos humanos. Essa mulher não foi buscar uma consultoria financeira. Essa mulher ela foi ao profeta. Ela foi a representação de Deus. Sabe por quê? Porque nós como filhos de Deus temos essa chave espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20:20 que quando nós obedecemos ao Senhor e ouvimos ao Senhor, nós estamos seguros. Mas quando nós cremos nos profetas, nós prosperamos. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Deixa eu te dizer algo. Quando você crê no Senhor, você está seguro. Você não é roubado. Você é abençoado. Quando você crê num profeta, quando você crê na voz profética, você é destravado para a abundância. Então muitas pessoas falam: mas eu creio no Senhor, e vive a vida de mediocridade. Por quê? Porque ainda não acreditou numa voz profética. A voz profética é capaz de liberar estratégias divinas para você viver a abundância. O que você faz quando você está debaixo de pressão? Você busca resolver pelas suas próprias mãos? Você busca contatos? Você busca consultoria, mentoria, sei lá o quê? O que você busca? Ou você busca a voz de Deus? Ou você busca a presença de Deus? Ou você busca a voz profética? Quando você recorre para a voz de Deus, você vive a prosperidade. E essa mulher entendeu isso. Essa mulher foi em direção ao profeta. E ela chegou ao profeta e disse: ei profeta, o meu marido morreu. Ele era um servo, ele era um ministro, ele fazia parte da escola de profetas. Ele era um homem que temia o Senhor. E como ela sabia disso? Porque ela convivia com esse homem. Então não era um homem que estava alienado, era um homem que estava na presença do Senhor. Mas era um homem que por decisões erradas havia deixado a sua geração na escravidão e nas dívidas. E ela disse: esse meu marido, ele temia ao Senhor, e agora eu tenho um credor batendo na minha porta, cobrando todos os dias, porque quer levar a minha herança como escravidão. E a palavra de Deus diz no versículo 2 que Elias respondeu para essa mulher, e ele respondeu com uma pergunta, e ele diz: o que eu vou fazer por você? Em outras palavras, o que você precisa? Mas imediatamente ele muda a pergunta. Ele diz: o que você tem na sua casa? Mas antes dele fazer essa pergunta, ele disse: você vai declarar, dize-me, verbalize, declare, proclame o que você tem na sua casa. Veja, essa mulher chegou ao profeta Eliseu
disse que o credor estava querendo levar a sua herança, os seus filhos em escravidão, a toda a sua geração em escravidão. E Eliseu olhou para ela e disse: o que eu vou fazer por você? O que você precisa? Mas imediatamente eu vejo como essa cena, imediatamente o profeta se conectou à realidade dos céus e disse: ei, você vai declarar o que você tem na sua casa. Diga comigo: declaração. A pergunta que eu tenho a você hoje é: o que você tem na sua casa? O que você pode utilizar? O que você tem hoje para cumprir o seu propósito? Porque Deus quer te transformar em um doador. Deus quer te libertar da escravidão. Mas para te libertar da escravidão, você precisa ser generoso. E a generosidade, ela inicia com aquilo que você tem. Então, o que você tem? O que eu tenho é insignificante. Pode ser insignificante para você, mas não é insignificante para Deus. Porque Deus nunca permite você passar por situações na sua vida sem que você não tenha algo. Sempre você vai ter algo. Então, deixa de pedir a Deus que faça algo por você e comece a você a fazer algo. Isso é empreendedorismo. Sabe por que muitas pessoas não empreendem? Porque elas vivem pedindo a Deus. Religiosamente pedem a Deus: ó Deus, me abençoe. Ó Deus, mande um anjo aqui na minha casa com a sacola de ouro vinda sobre mim e me entregando aqui na mão. Ó Deus, me abençoe. Quando na verdade Deus está dizendo o que você tem para você gerar a bênção através de você. Porque Deus abençoa aquilo que você tem em mãos. Essa mulher, ela olhou o problema dela, quando na verdade nós não devemos focar no problema. Nós devemos visualizar o problema como uma oportunidade em potencial. Essa mulher disse: eu não tenho nada, mas olha só a contradição: eu não tenho nada, eu só tenho. Eu não tenho nada, mas eu tenho. É igual você, quando Deus fala o que você tem, você fala assim: eu não tenho nada, mas a sua casa está bem nutrida. Eu não tenho nada, mas você tem um emprego para poder gerar renda. Eu não tenho nada, mas você tem forças para produzir riquezas. Eu não tenho nada, mas você tem saúde para se levantar todo dia de manhã e com as forças que Deus te deu, você produzir, porque Deus te abençoou para isso. Então, uma pessoa empreendedora, ela não olha o problema, ou ela não olha aquilo que ela tem como um problema. Ela olha aquilo que ela tem como uma oportunidade em potencial. Veja hoje o problema que você tem como uma oportunidade para uma intervenção divina. Veja hoje o desafio que você está enfrentando como uma oportunidade para você gerar renda. A gente tem a tendência de diminuir aquilo que nós temos, e nós não conseguimos enxergar o potencial daquilo que temos. Tudo isso vem por uma mudança. Quando você tem a mentalidade de escassez, você enxerga aquilo que você tem como um obstáculo, como um problema, como um desafio, como aquilo que vai te resistir. Quando você tem mentalidade de abundância, você enxerga aquilo que você tem como uma oportunidade para destravar a multiplicação. Deus nunca vai permitir você passar por algo sem que você tenha algo em mãos. E eu quero te dizer algo: um milagre está dentro da sua casa. Muitos começam a buscar longe, muitos começam a ter ideias mirabolantes, mas aqui o milagre estava dentro da casa dessa mulher. Ela disse: olha, eu não tenho nada, o que eu tenho apenas é uma vasilha com um restinho de azeite, porque no original não significa um cântaro de azeite. Haviam cântaros de azeite que eram grandes, utensílios grandes onde depositavam o azeite. Não, essa mulher, ela tinha como um potinho, um potinho de Tupperware, um potinho pequenininho.
É esse potinho de plástico mesmo que você tem na sua casa. Ei, mulher, mãe linda do meu coração, hoje você vai jogar fora esses potinhos de plástico que você tem na sua casa. Ah, mas são bons os potinhos de plástico, mas está com a tampa quebrada, o potinho está quebrado, e você continua nessa mentalidade de escassez, querendo guardar as coisas de plástico, quando Deus quer te dar coisas de vidro. Veja como a mentalidade de escassez se encontra no nosso dia a dia. O que essa mulher tinha era apenas um potinho. Era um potinho com um restinho de azeite. Essa mulher estava concentrada onde? No problema. No potinho pequenininho com um restinho de azeite. Deixa eu te dizer algo. Um restinho de azeite não é nada. Um restinho de azeite é tudo na sua vida. Um restinho, um pouquinho de azeite é o suficiente para quebrar a sentença do credor sobre a sua vida. O azeite é símbolo da unção. E deixa eu te dizer algo. A unção que está em você, você pode dizer: ah, mas é porque hoje eu não estou ali fortalecida, não estou debaixo da unção, não estou no óleo, eu não estou no azeite. Deixa eu te dizer algo, um pouquinho da unção vai te inserir na multiplicação, porque a unção te insere na multiplicação. Você pode ter um pouco de azeite, mas o pouco de azeite é o suficiente para Deus intervir sobrenaturalmente. Então o que você tem na sua mão? E veja algo eu aprendi com o Dr. John Kelly. E foi algo que, enquanto eu estava estudando sobre essa passagem, me veio à memória. Aqui nós vemos que essa mulher, ela estava endividada, era uma mãe viúva endividada, e ela chegou e disse: o credor está cobrando a dívida, o credor quer levar os meus filhos. O que a mentalidade religiosa faz? Eu vou te dar um dinheiro. Eliseu podia dar um dinheiro para abençoar essa mulher, sim ou não? Mas Eliseu entendia que nessa mulher havia uma capacidade dela gerar recursos. Então deixa eu te dizer algo, aqui nessa casa nós não vamos te dar o peixe, nós vamos treinar você para aprender a pescar. Porque a mentalidade de religiosidade é assim: ah, eu não tenho Uber, apóstola, para ir, e nós podemos abençoar. Não estou dizendo nada contra, como nós já abençoamos e continuamos abençoando muitas pessoas para participar das nossas reuniões. Eu não estou falando disso, eu estou falando que se você tem mentalidade de escassez, você vai ficar sentado sem fazer nada, ao invés de gerar riquezas para pelo menos ter um Uber para pagar para vir à reunião. Quem está entendendo, diga eu. Então, nós não estamos aqui para te dar peixe. Queremos abençoar, estamos com você para isso em qualquer necessidade, mas estamos aqui primariamente para poder treinar a sua mentalidade. Você precisa de deixar essa mentalidade de pobreza hoje. Você precisa deixar essa mentalidade de mendicância, de ficar pedindo. Você precisa deixar essa mentalidade de escassez e começar a entender que em você está a solução para o problema. Por isso Eclesiastes diz: tudo o que vier na sua mão para fazer, faça conforme as suas forças, ou conforme a sua habilidade, conforme a sua competência, conforme o seu talento. O que você tem na sua mão, você tem que agir, você tem que fazer, você tem que multiplicar, você tem que gerar, você tem que fazer redes de relacionamento, você tem que sair da sua zona de conforto para viver a abundância que Deus tem para você. E no versículo 3, disse Eliseu: vai, diga comigo, vai. Diga mais uma vez, vai. Agora diga mais forte, vai. Sabe por quê que Eliseu disse isso? Eliseu falou, vai. Sabe o que significa isso? Eliseu falou para essa mulher: haja
Hoje eu estou aqui da parte do Senhor para dizer a você: vai, haja, saia desse lugar de mediocridade, avança, saia dessas raízes profundas de escassez. Vai, Eliseu disse: vai, haja, porque ninguém quer ir. Todos querem uma resposta. Todos querem ser livre da pobreza, da escassez, da miséria, mas ninguém quer trabalhar. Ninguém quer ir, ninguém quer sujar as mãos, ninguém quer caminhar, ninguém quer bater de porta em porta. Você só vai receber abundância na sua vida quando você assumir responsabilidade. Porque veja aqui, o milagre, a intervenção da parte de Deus, que era o azeite multiplicado, cabia a Deus. Mas Eliseu disse aqui: vai e pede emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. O azeite, Deus tem a responsabilidade de multiplicar, mas nós temos a responsabilidade de agir, buscar as vasilhas vazias e não poucas. Nós temos a responsabilidade de bater porta em porta. Nós temos que assumir a responsabilidade para viver o nosso milagre. Por isso Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Você precisa bater a porta uma e outra vez. Sabe o que Eliseu disse para essa mãe? Eliseu disse: ei, haja e invista. Você precisa investir o que você tem na sua mão. Você precisa buscar vasilhas. Você precisa ter relacionamentos. Porque Eliseu disse: ei, você agora vai em todos os seus vizinhos, toda a sua rede de relacionamento, e você vai pedir as vasilhas. E veja aqui, essa mulher obedeceu. Ela não perguntou o que você faria e o que eu também faria. Muitas vezes, se Deus dissesse para você hoje, aqui você vai e você vai buscar as vasilhas em todos os seus vizinhos, a primeira pergunta que você faria era o quê? Quantas vasilhas? Quantos vizinhos? Como são essas vasilhas? Vasilha grande, vasilha pequena? Como é que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Eu preciso aqui de toda uma planilha para mostrar para mim quantas vasilhas. Ei, deixa eu te dizer algo. Quando Deus te dá uma instrução, é para você obedecer e ponto final. Obediência ativa a abundância. A obediência vai te aproximar do seu milagre. Então para de questionar quantas vasilhas, como são essas vasilhas, são grandes, são pequenas, quantos vizinhos eu tenho que encontrar, quantas pessoas eu tenho que bater na porta para pedir a vasilha. Ei, Deus disse: vai e peça vasilhas emprestadas. Agora diz algo aqui. Eliseu diz: você vai pegar vasilhas vazias e não poucas. Diga comigo: vasilhas vazias e não poucas. Diga comigo: vasilhas vazias e em grande quantidade. Diga comigo: vasilhas vazias e muitas vasilhas. O que Eliseu estava dizendo aqui? Ei, mulher, mãe, viúva endividada, você vai parar de olhar o problema que você tem, que é o potinho pequeno com um pouquinho de azeite que você tem, porque você tem um pouquinho de azeite, e você vai sair aí no seu círculo, no seu network, no seu círculo social, e você vai começar a pedir vasilhas vazias, porque tem pessoas que têm menos do que você tem. Eliseu não falou para você ir bater de porta em porta e pedir vasilha cheia, que é o que você e eu muitas vezes fazemos. Queremos pegar os mega investidores, queremos ter contato com os melhores empresários, queremos que o dinheiro venha a nós com facilidade. Mas Eliseu deu um business plan para ela e falou aqui: você vai começar a doar daquilo que você tem para encher a vasilha daqueles que nem tem azeite. Em outras palavras, você vai começar a resolver os problemas das pessoas. Porque mulher, você tem um pouquinho de azeite, mas toda a sua vizinhança nem azeite tem.
toda a sua vizinhança tem pouca vasilha, e vasilhas vazias, que muitas vezes nem azeite tem, e você tem azeite, então você vai ter que começar a doar, você vai ter que começar a servir, você vai ter que começar a empreender. Veja essa situação como um modelo de negócio. Às vezes a gente está pensando que o dinheiro vai vir a nós assim como uma avalanche, né? Igual aquele desenho, o do pato lá, como é que é o nome? O Pato Donald, né? Aquela montanha de dinheiro. Isso é mentira. Tio Patinhas, obrigada, tio Patinhas. Isso é mentira. Isso é mentira. Você tem que começar a servir. Você tem que entrar em contato com as pessoas e solucionar os problemas das pessoas. E aí o dinheiro vem. Aí o azeite vem sobre a sua vida. Então não olhe o pouquinho que você tem. O pouquinho que você tem é o suficiente para apoiar as pessoas que têm menos que você. O pouquinho que você tem vai fazer com que você derrame a solução sobre essas pessoas e o azeite comece a multiplicar para você. Por isso, Provérbios 11:24 diz que aquele que dá generosamente aumenta em ganância, ou recebe mais. Mas aquele que retém até aquilo que retém, ele perde. Então você quer viver uma mentalidade de abundância, você quer destravar a multiplicação sobre a sua vida? Comece a dar, comece a doar, comece a servir, comece a abençoar outras pessoas, comece a se entregar, comece a prestar serviços, comece a vender. Pegue vasilhas vazias. Pegue vasilhas vazias, porque você vai começar a derramar o azeite. E quando você derrama o azeite, quando você começa a transbordar, quando você começa a derramar o azeite sobre as vasilhas vazias, Deus começa a multiplicar o seu azeite. Quando você começa a servir outras pessoas, quando você começa a resolver os problemas de outras pessoas, Deus resolve o seu problema. Quando você começa a ter projetos que vai abençoar a sua região, que vai abençoar cidades, que vai abençoar estados, que vai abençoar a nossa nação, que vai abençoar as nações da terra, Deus resolve os seus problemas e multiplica o seu azeite. Então, comece a ter uma mentalidade de transbordo. Ai, apóstola, mas eu não estou tendo nenhuma oportunidade. Então você seja a oportunidade. Comece a servir, comece a trabalhar, comece a fazer algo. Porque quando você começar a fazer algo, isso é bíblico. Quando você começa a fazer o bem para as outras pessoas, Deus faz o bem para você. Deus te abençoa. Deus te abençoa. Tem pessoas que resistem, tem pessoas que ficam esperando milagre. Imagine essa mulher dentro da sua casa, o credor batendo a porta e ela chorando, esperando um milagre. Dentro da sua família, os seus filhos iriam ser levados como escravos, debaixo da maldição do credor. Hoje você veio aqui, por isso que eu te falei que Deus te trouxe. Deus te trouxe aqui hoje, e por causa da sua prioridade, você vai anular, cancelar todo o decreto do credor de escravidão sobre a sua vida, e o seu azeite vai começar a multiplicar. Agora tem uma outra chave. No versículo 4, Eliseu disse para ela: depois, diga comigo, vasilhas vazias e não poucas. Antes de entrar no versículo 4, seja você abundante, farto. Você já viu pessoa, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar só essa vez. Deixa eu te dizer algo. Seja você a pessoa que entrega mais. Se você está trabalhando, trabalhe mais. Não para você receber mais, mas para você ter um over delivery, para você se entregar mais, para você doar mais. Porque quanto mais você entrega, mais você recebe. Então, aqui Eliseu disse: ei, você não vai pegar 5 vasilhas não. Você vai pegar muitas vasilhas. Você vai sair, você vai andar. Essa mulher, ela teve que andar por toda a vizinhança, bater de porta em porta. Ela teve que gastar a sola do sapato dela, da sandália dela, ali no chão de terra, para buscar muitas vasilhas
vazias. Porque o que Deus quer fazer na sua vida não é para você ajudar uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. O que Deus colocou na sua vida, o azeite que está em você, é para abençoar uma multidão de pessoas. Então não pense escasso. Eu quero abençoar só a minha família. Eu quero abençoar só aqui a igreja. Eu quero abençoar só o meu bairro. Deixa essa mentalidade de escassez. Comece a criar um modelo de negócio que abençoe no mínimo a sua cidade. E comece a abençoar os estados. Comece a abençoar a nossa nação. Comece a abençoar as nações da terra. Ei, Action Church, nós temos um lema aqui. Temos um pensamento global e uma ação local. Você precisa ter um pensamento global. Você não me entendeu. Paulo, tu tem um pensamento global. Pedro, tu tem um pensamento global. Luiz, você tem um pensamento global. Ei, eu quero dizer que vocês têm pensamento global. Então não se limite. George, você tem que ter um pensamento global. Sandra tem um pensamento global. Jesse tem um pensamento global. Expanda Bim tem um pensamento global. Agora preste atenção. Depois disso, de vasilhas vazias e não poucas. Diga comigo, vasilhas vazias e não poucas. Depois, veja como Eliseu ajudou essa mulher a montar todo o modelo de negócio. Ele foi falando passo a passo desse modelo de negócio para essa mulher. Depois ele disse, depois que você pegar isso, você vai entrar, fechar a porta sobre ti, sobre os seus filhos, deitar o azeite em todas aquelas vasilhas e punha a parte a que estiver cheia. Pega para mim 3 vasilhas, por favor, urgente. Eu quero te ilustrar, pode ficar em pé que a gente já está terminando. Eu quero te ilustrar para que você entenda que às vezes temos pessoas aqui mais visuais, do que auditivas. Então eu quero que você visualize. Eliseu deu um modelo de negócio. Ele disse, depois que você pegar essas vasilhas vazias e não poucas, você vai fazer algo. Você vai colocar essas vasilhas na sua frente. Você vai entrar e você vai fechar a porta da sua casa. Diga comigo, fecha a porta. Olha para a pessoa do lado, fala para ela, fecha a porta. Sabe o que significa isso? Porque o milagre está dentro da sua casa. Então você precisa fechar a porta para que o ladrão não venha roubar aquilo que Deus vai multiplicar. Porque aquelas vasilhas vazias e não poucas eram dos vizinhos. E Deus iria começar a multiplicar. E o ganancioso, o avarento, quando começa a ver que você está sendo abençoado e vivendo a multiplicação, ele vem e quer se aproximar de você para roubar daquilo que Deus está multiplicando. Então Deus disse para essa mulher através de Eliseu, ei, você vai agora, você vai entrar e você vai fechar a porta. Deixa eu te dizer algo, esse é o ano das portas. E no nome poderoso de Jesus eu tomo a chave de Davi e eu fecho a porta para todo ladrão. Eu fecho a porta nessa hora para toda avareza, para toda cobiça, para toda inveja, para toda ganância. Eu fecho a porta nessa hora para toda escassez, toda miséria na sua vida. Em nome de Jesus, eu fecho a porta para que você hoje comece a experimentar uma intervenção sobrenatural. Por isso Jesus disse, quando você for orar, você faz o seguinte, você vai para o seu quarto e fecha a porta. E no secreto você ora. E o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. A sua recompensa vem no seu secreto com Deus. A sua recompensa vem quando você começa a fechar a porta. É no lugar secreto que você começa a experimentar as maiores intervenções divinas. Por isso você vai fechar a porta. Número 1, para você criar um lugar secreto que venha gerar uma atmosfera de milagres. Número 2, para barrar a entrada de espíritos das trevas querendo roubar a sua multiplicação. Por quê? Porque o credor estava lá na
porta. O credor estava na porta. E Eliseu disse: você vai entrar, você vai fechar a porta, porque o credor não vai olhar aquilo que Deus irá multiplicar. Deixa eu te dizer algo: o credor não vai roubar aquilo que Deus está prestes a multiplicar na sua vida. E a palavra de Deus diz que Eliseu falou para ela: você vai fazer algo, você vai colocar as vasilhas. Dá aqui as vasilhas, isso. Você vai colocar as vasilhas. Tira aqui para mim, por favor. Coloca aqui, isso. Pode tirar a tampa. Isso. Você vai colocar as vasilhas na sua frente. Eu vou ler. Diz: depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e este lhes traziam a vasilha e ela as enchia. Deixa eu te dizer algo, aqui nós vemos a produção em série. Veja o modelo de negócios. Eliseu falou para ela: você vai fechar a porta, você vai colocar as vasilhas na sua frente, os seus filhos vão participar desse momento de multiplicação. Deixa eu te dizer algo aqui, mamães e papais, os seus filhos precisam participar da multiplicação. Os seus filhos precisam sujar as mãos deles, lambuzar as mãos deles de azeite. Eu fico indignada quando nós marcamos coisas aqui para adolescentes, para as nossas crianças, para as famílias, e os próprios pais são aqueles que resistem os filhos de experimentar a multiplicação. Deixa eu te dizer algo, o lugar mais seguro para os seus filhos é dentro do corpo de Cristo. Então não seja você o bloqueador daquilo que Deus tem para fazer. Essa mulher, ela não abandonou os filhos também começaram a participar. Sabe por quê? Porque você não tem que resolver os problemas dos seus filhos, você tem que ensinar os seus filhos em empreendedorismo. Você tem que fazer com que os seus filhos participem. Olha, eu tenho esse modelo de negócio aqui e você vai multiplicar esse negócio comigo. E eu quero te ensinar a você multiplicar esse negócio, essa ideia criativa que Deus me deu. Ei, você precisa lambuzar os seus filhos no azeite. Você precisa treinar os seus filhos a produzirem, a serem geradores de riqueza. Eu posso ouvir um amém? Dê prioridade à sua família. Você quer ficar ensinando muitas pessoas a multiplicar, a terem técnicas, a terem competências, mas dentro da sua casa os seus filhos estão sendo criados para viverem na escassez. Mude essa mentalidade, porque um homem de bem deixa herança para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Chame a sua família para participar da multiplicação. Levante as suas mãos e diga: eu vou chamar a minha casa para participar da multiplicação. Agora, filhos, adolescentes, jovens, aprendam com seus pais. Aprendam com seus pais. Aprendam a multiplicar o azeite. Se sua mãe, hoje é o dia das mães, meninas lindas do meu coração, porque eu já conversei com muitas de vocês, minhas adolescentes. Se sua mãe ou seu pai está mandando você arrumar o quarto, está mandando você arrumar a sua cama, está mandando você varrer a casa, está mandando você lavar o banheiro, você tem que fazer isso mesmo. Isso não cai mão, isso não vai fazer sua mão cair, isso não vai quebrar sua unha, e se quebrar depois ela cresce de novo. Isso não vai fazer você ficar cansada. Isso está te treinando para você ser um homem e uma mulher de negócios no futuro. Porque lá na frente não tem papai e mamãe para lavar sua roupa, não. Não tem papai e mamãe para fazer sua comida. Não tem papai e mamãe para limpar o seu quarto, para limpar a sua casa. Não tem papai e mamãe. O mundo está aí e você precisa ser formado dentro da sua casa. Isso eu falo com muita honra, porque desde pequena eu fui ensinada pela minha mãe a fazer tudo. Tem gente aqui, né, que não me conhece muito e acha que eu tenho 15 funcionárias. Amém, eu recebo isso sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Na minha mansão eu vou ter, aí Luiz, na minha mansão eu vou ter 10, 15 funcionários.
Mas aqui é ralação. Passei ontem, minha filha estava com febre o dia inteiro. Não consegui participar aqui porque ela estava com febre alta. Mas passei ontem o dia inteiro. Sabe fazendo o quê? Lavando roupa. É isso aí. Pode olhar aqui minha mão aqui, ó. Nossa, é apóstola chique de salto alto no domingo. É. Mas aqui também coloca a mão. Para lavar louça, para lavar roupa, para arrumar a casa, para fazer comida. Então nós precisamos criar os nossos filhos, a nossa geração. Se você for lá em casa, a Sharon está sempre fazendo alguma coisa também. Tudo bem que ela faz mais bagunça do que tudo, mas pelo menos ela está aprendendo a fazer as coisas. Então ensine os seus filhos. E meninas, não sejam preguiçosas. Aprendam a fazer sua higiene pessoal. E eu não vou entrar aqui porque aqui é outro vértice. Quantos adolescentes e jovens podem dizer amém? Ok. Essa mãe entrou, fechou a porta da sua casa e começou, junto com os seus filhos, a produzir. Diga comigo, produtividade. Sabe qual foi o diferencial dessa mãe? Ela não foi negligente, ela foi diligente. Muitas vezes nós temos a instrução da parte do Senhor e nós somos negligentes com aquilo que o Senhor nos diz. Mas a palavra do Senhor diz que a mão do diligente prosperará. Levante a sua mão. Eu declaro que a sua mão será diligente. A sua mão será uma mão de ação. A sua mão será uma mão de iniciativa. A sua mão será uma mão próspera. A prosperidade acompanhará tudo aquilo que a sua mão, tudo aquilo que as suas atividades começarem a fazer. E aqui nós vemos um modelo de negócio. Eliseu diz: você vai colocar as vasilhas na sua frente, os seus filhos vão trazer as vasilhas, você vai encher a vasilha. Quando essa vasilha estiver cheia, você vai colocar essa vasilha de um lado. Seus filhos vão trazer outra vasilha e você vai começar a encher essa vasilha. Quando essa vasilha estiver cheia, você vai pegar essa vasilha e você vai colocar de um lado. Que coisa idiota é essa que Eliseu estava falando para uma mulher, para uma mãe? Principalmente nós sabemos que temos que encher a vasilha, a gente vai enchendo. Que coisa é essa? Por que isso está escrito na Bíblia? Deixa eu te dizer algo. A mulher estava vendo um milagre. Ela tinha um quê? Um pouquinho de azeite, um restinho de azeite. Ela sabia a quantidade que ela tinha. E a palavra é: você vai encher a vasilha. Quando a vasilha estiver cheia, diga comigo, cheia, você vai parar, você vai colocar o azeite, você vai deixar aqui a vasilha cheia de um lado, os seus filhos vão te entregar outra vasilha vazia. Sabe por quê? Porque o seu foco, o seu olhar tem que estar no milagre. Sabe o que acontece? Quando nós vemos uma vasilha cheia, ela poderia dizer: meu Deus, encheu. Ai meu Deus, deixa agora é para mim. E ela poderia se desfocar da multiplicação que Deus traria. Isso é o que acontece com você e comigo. Quando cai um dinheiro bom na sua conta, que você fala: meu Deus, graças a Deus caiu esse dinheiro. Ai, graças a Deus. Quando na verdade você não tem que focar naquilo que Deus está te dando. Você tem que focar no milagre que Ele está produzindo. Porque se você foca aqui no resultado do milagre, você vai parar a produção de azeite. Então você tem que focar
no milagre que está acontecendo. O seu foco tem que estar no milagre. O teu foco tem que estar na instrução. O teu foco não tem que estar no resultado. O resultado do seu milagre é recursos financeiros extraordinários, e eu creio que Deus vai liberar. São 100 mil, 500 mil, 1 milhão, na casa dos milhões, na casa dos milhões, dos bilhões. Glória a Deus. Mas o seu foco não tem que estar quando eles encherem a sua conta. O teu foco tem que estar na estratégia profética que Deus te deu para produzir mais milagre. Porque o azeite só multiplica quando há vasilhas vazias. Se você foca na vasilha cheia, o azeite para. O azeite só multiplica quando há vasilhas vazias. Você sempre tem que mostrar ao Senhor as vasilhas vazias. O aumento do seu milagre vem da sua capacidade de apresentar vasilhas vazias diante do Senhor. E isso é generosidade. É você mostrar a generosidade do seu coração. Por quê? Porque essa mulher não estava enchendo a vasilha dela. Essa mulher estava servindo, estava enchendo a vasilha de outras pessoas. Quando você continua servindo, contribuindo, dando soluções para a sociedade, Deus continuará enchendo a sua vasilha. Deus continuará destravando a multiplicação. Sabe o que é isso? Sucessão de milagres. Levante suas mãos, você não me entendeu. Deus não quer liberar um único milagre. Deus não quer que você tenha uma única vasilha cheia. Não é isso. Não é isso. Deus não quer te dar o suficiente, uma única vasilha cheia. Deus quer te dar uma sucessão de milagres. Uma vasilha cheia é um milagre. Mas se eu paro aqui, eu não vejo a multiplicação dos milagres. E eu quero viver a multiplicação dos milagres. Então, olha para mim, olha bem para mim, que eu tô no óleo, tô no azeite hoje. Olha bem para mim. Deus não quer que você foque apenas em um único milagre. Deus quer que você comece a liberar uma multiplicação de oportunidades, de projetos, de iniciativas, de maneiras de servir e de contribuir. Mais vasilhas vazias. Senhor, hoje eu tenho esse negócio, é uma vasilha vazia e o Senhor vai encher. Pai, eu tenho essa outra iniciativa e o Senhor vai encher, porque haverá sucessão de milagres sobre a sua vida. Essa mulher começou a experimentar a multiplicação de uma forma extraordinária. E quando isso parou? Quando não havia mais vasilhas. Deixa eu te dizer algo. Você não vai parar, porque Deus sempre vai renovar ideias criativas sobre a sua vida. Você sempre terá vasilhas vazias para que a unção venha a multiplicar. Deus vai ocupar todas e cada uma das suas vasilhas. Enquanto houver necessidade, Deus continuará suprindo. Enquanto houver necessidade, Deus continuará multiplicando o azeite, porque o azeite só multiplica de acordo com as vasilhas vazias. O azeite não termina na sua vida enquanto você tiver vasilhas vazias. O azeite continuará trazendo multiplicação sobre a sua vida enquanto houver vasilhas. Levante as suas mãos. Eu sinto a presença do Senhor, porque a generosidade, ela ativa a abundância
sobre a sua vida. A generosidade ativa a abundância. A generosidade ativa a multiplicação sobre a sua vida. Ei! Seus olhos não têm que estar no que Deus já fez. Seus olhos têm que estar no milagre que está acontecendo na sua frente. Não olhe aquilo que Deus já fez. Crie uma atmosfera para que o milagre continue acontecendo na sua vida. Você sabe, quanto mais generoso você for, mais abundância de azeite haverá sobre a sua vida. Eu profetizo sucessão de milagres. Eu profetizo sucessão de milagres, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Azeite sobre você. Azeite sobre você, Action Church. O azeite está sobre você, Action Church. O azeite multiplica sobre a sua vida. O azeite multiplica. Enquanto você dá, enquanto você dá, mais você receberá multiplicação. Oh, você crê nisso? Quanto mais você dá, mais você recebe multiplicação. Quanto mais você dá, mais você recebe multiplicação. E deixa eu te dizer algo. Quando o azeite parou, Eliseu disse: agora você vai, paga a sua dívida e você vai viver do resto. Presta atenção. Era tanta fartura, que essa mulher, ela viveu dos rendimentos. Ela viveu dos rendimentos que esse azeite produziu. Deixa eu te dizer algo. Deus tem coisas extraordinárias sobre a sua vida. O diabo está tentando resistir. O diabo coloca pensamentos. O credor está batendo na sua porta. Você está ali preservando a sua família de não ser levada para a escravidão. Mas hoje, feche os seus olhos. Hoje o Espírito Santo começa a liberar uma estratégia profética. Uma instrução divina é capaz de liberar milagres extraordinários. Uma instrução divina é capaz de produzir milagres, porque os milagres sempre acontecem num ambiente caótico. Os milagres sempre acontecem num ambiente de crise. E deixa eu te dizer algo: os milagres acontecem não quando eles são necessários, mas quando eles são esperados. Quando você tem expectativa em ver. Ei, essa mulher, ela tinha expectativa. Os seus filhos traziam a vasilha e ela sabia, ela estava ali vendo com seus olhos, tocando com as suas mãos a multiplicação daquele azeite. Ela estava com fé, ela tinha uma fé sobrenatural. E eu libero sobre você nessa manhã espírito de fé para obedecer às instruções da parte de Deus. Shabronda rabassaia roboso. Eu profetizo um tempo de multiplicação. Eu profetizo um tempo de viver milagres extraordinários. Eu profetizo um tempo de recursos. Eu profetizo um tempo de relacionamentos que te apoiarão entregando vasilhas vazias. Eu profetizo um tempo de conexões estratégicas que irão acelerar. Ei, você entrará numa aceleradora de negócios sobrenaturais da parte de Deus. Vem um aumento sobre
a sua vida, a maldição do credor é quebrada agora sobre a sua geração. E eu declaro que a semente divina em você quebra a sentença de escravidão e te leva para um tempo de multiplicação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E nunca para, nunca para de agir. Mesmo que eu não veja, estás agindo. Mesmo que eu não sinta, estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Mesmo que eu não veja, estás agindo. Mesmo que eu não sinta, estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Desbravador, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Desbravador, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Desbravador, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Desbravador, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo que eu não veja, estás agindo. Mesmo que eu não sinta, estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Mesmo que eu não veja, estás agindo. Mesmo que eu não sinta, estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Mesmo que eu não veja, estás agindo. Mesmo que eu não sinta, estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Quando você entrega para Deus aquilo que você tem na sua mão, Deus não tira de você. Quando você entrega para Deus, isso se transforma numa semente e volta para você como um sinal de colheita. Então, nunca, jamais autorize que um pensamento de escassez alimente como se você estivesse perdendo algo ao entregar algo para Deus. Quando você entrega algo para Deus, você nunca perde. Ai, apóstola, mas eu já fui lesado, já fui roubado, já vivi muita coisa, muitas dores. Eu já fui e tive experiências com lideranças que roubaram da minha vida. Deixa eu te dizer algo, você não entregou para elas, você entregou para Deus. E o que você entrega para Deus, Deus devolve para você em multiplicação. A semente que você entrega para Deus, ela retorna para você em forma de colheita abundante. O que essa mulher tinha era um pouco de azeite num potinho, numa vasilha. Mas quando ela obedeceu a instrução, quando ela obedeceu a voz profética, quando ela entregou isso, quando ela começou a se doar, porque ela precisou ser uma doadora. Ela precisou ser uma doadora para que houvesse a multiplicação. Você só experimenta a multiplicação, a abundância, quando você é doador, quando você começa a transbordar. Por isso Lucas 6,38 diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente será entregue para você. Mas a primeira
A primeira ordem, o primeiro comando é: você tem que dar. Aquilo que você dá, retorna para você. Aquilo que você entrega com generosidade, vem para você com transbordo, vem para você com multiplicação. Está aqui uma pessoa que não está falando isso de boca para fora. Eu vivo isso. Eu vivo isso todos os dias. Eu vivo isso. Está aqui uma pessoa que, assim como essa mulher, se levantou em prol da sua geração, para que o credor não roubasse a sua herança. Deixa eu te dizer algo: vocês são os meus filhos na fé. Vocês são a minha herança. E eu me posiciono todos os dias diante do Senhor, para que vocês não vivam em escravidão, para que vocês venham a desfrutar da vida abundante Deus tem para você. Então, as ideias criativas que Deus colocou na sua mente, não ignore. É isso mesmo. É isso que vai trazer a abundância. É isso que vai destravar a multiplicação sobre a sua vida. A minha pergunta para você é: o que você tem nas suas mãos hoje? O que você tem nas suas mãos hoje? Você vai entregar para Ele hoje. Você não está entregando para mim, você não está entregando para a igreja, você está entregando para Ele. E aquilo que você entrega para Ele, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será generosamente liberada sobre a sua vida. Por isso Atos diz que é melhor você dar do que você receber. Aquele que dá generosamente vê as suas riquezas aumentarem. Aquele que retém, aquele que guarda o restinho de azeite num potinho de plástico, vai perder aquilo que você está retendo. Então eu declaro que hoje uma nova estação começa na sua vida. A estação onde a generosidade do seu coração vai destravar a abundância. A generosidade, deixa eu te dizer algo: generosidade não implica apenas em recursos financeiros. É sim evidenciada pelos recursos financeiros, mas não apenas diz respeito a isso. Generosidade está enquanto você faz o seu serviço, você pode se entregar mais. Quando você está apresentando um projeto, você pode se doar mais. Quando você está fazendo um relacionamento, quando você está tendo uma conversa, uma reunião de negócios, você sempre pode dar mais. Deixa eu te dizer algo, Júnior, eu quero que você venha aqui na frente, por favor. O Júnior trabalha com toda essa parte de iluminação. Foi um presente que Deus nos deu nesse tempo junto com a Bia. Não estou vendo a Bia. Não veio, né? Bia, tu tá me assistindo, mulher. Recebe aí. E ele, nesse mês de maio, ele entrou de férias do seu trabalho. Mas ele tem um coração generoso. E a generosidade no coração, ela é evidenciada pelo seu comportamento. Porque você não pode dizer: ah, eu sou generoso, mas você é incoerente. Você é generoso, mas você não faz nada. Deixa eu te dizer algo. A generosidade, ela entra em coerência com o seu comportamento, com as suas atitudes. Por isso Eliseu disse: ei, vai, haja, faça algo. Se você diz que você é muito generoso, mas você não tem atitude nenhuma, isso evidencia que você não tem generosidade. Está fazendo sentido para vocês? E eu vejo que muitos de vocês são generosos, e eu agradeço ao Senhor por isso. Mas Deus quer nos levar a uma dimensão acima de generosidade. E eu quero pegar esse exemplo, não porque ele é melhor ou pior do que vocês, simplesmente porque aconteceu isso essa semana. E por causa disso, da atitude dele, foi que surgiu toda essa ministração de hoje. Ele entrou de férias e essa semana ele passou de segunda a sexta aqui em cima. Você olhava, você chegava assim: Júnior, onde você está? E você tinha que olhar para cima, porque ele estava pendurado aqui. Sabe fazendo o quê? Limpando todas as nossas lâmpadas. Eu não pedi a ele para fazer isso. Eu não pedi a ele para ele vir aqui arrumar a nossa iluminação. E ele veio aqui todos os dias. Está aqui o pessoal que vem aqui todo dia, que não me deixa mentir, né? Lari, Edna, todo mundo. Todos os dias, né? Não Interlei, todos os dias ele estava aqui.
Quer ver outra generosidade? Essa semana minha equipe da Deslice, cadê minha equipe Deslice da cozinha? Veio e fez uma faxina lá atrás em questões. Isso foi de iniciativa do coração deles. Isso é generosidade. Então não tem a ver só com recursos financeiros. Os recursos financeiros, evidente. Então posso ouvir um amém? Amém. Mas também a generosidade implica em você doar do seu tempo, doar do seu trabalho. Eu não sabia limpar essas lâmpadas. E eu falei com ele, meu Deus, ainda bem que o Senhor colocou você na minha vida, não falei? Porque você vai conseguir, né, fazer uma coisa que eu não sei fazer, porque eu não sei fazer. Limpar com todo cuidado, para a lâmpada não queimar, para não quebrar, né, porque é tudo muito delicado. Arrumar tudo bonitinho. E ele fazia com alegria de coração. O pessoal do multimídia, cadê o multimídia? Levanta a mão aí. Veio também, não sei quando, quinta-feira, arrumar aqui todo o nosso espaço, todos os nossos equipamentos, para a gente poder servir com excelência. Isso é generosidade. E por que eu estou falando isso? Porque nós já estamos vivendo uma atmosfera de abundância. Amém. O que o Júnior fez, o que a equipe de multimídia fez, o que a equipe da Eslícia fez, o que a equipe de integração fez, o que você que veio aqui durante a semana nos apoiar, o que o Legacy fez aqui junto com a equipe do Kids ontem na operação dos pais, o que você fez quando você chegou aqui hoje pela manhã, isso já ativa a abundância, porque a generosidade é uma atitude do coração. A Bíblia diz que o avarento ele dá. O avarento ele dá. Eu vou repetir, o avarento ele doa também. Mas doa com avareza. Sabe qual é a diferença? Coração. Não seja uma pessoa que doe com avareza. Seja uma pessoa generosa no coração. E Pai, aquilo que o Senhor fez hoje aqui, representando todos os filhos que estão servindo com tanta alegria nesse tempo, com generosidade no coração. O Júnior representando, Pai, aquilo que ele fez pelo Senhor, o Senhor venha fazer por ele nesse tempo. O Senhor venha fazer por cada filho. O Senhor venha fazer por cada pessoa que tem um coração generoso nessa casa. Eu sei, Pai, que estamos acessando o maior tempo de abundância. Meu coração se alegra, eu posso ver, Pai, eu posso me alegrar, eu posso contemplar, eu posso desfrutar a alegria, os recursos chegando, os testemunhos chegando sobre a vida de cada filho dessa casa, porque estamos vivendo um tempo de multiplicação, em nome de Jesus.